Queria que abrisse na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso de número 6. É Paulo aos Coríntios, segunda carta, né? Capítulo 9, de 6 a 15. De 6 a 15. Este texto bíblico estava falando uma palavra que Paulo dizia à igreja dos Coríntios sobre a bênção deles poderem contribuir. Então eu peguei os princípios que Paulo está usando aqui e quero aplicar à sua vida no dia a dia, para ver como que você pode ser uma pessoa especialmente abençoada pela graça e pelo poder de Deus. Eu vou pedir que você acompanhe isso aqui. Diz assim, Paulo dizendo: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. O que está dizendo esse texto? Aquele que semeia uma determinada quantidade, ele consegue resultados proporcionais a esta quantidade que ele semeou. Então, o que semeia pouco, proporcionalmente recebe pouco. E o que semeia muito, proporcionalmente recebe muito. Então, é uma semeadura que obedece a uma proporcionalidade. Muito com muito, pouco com pouco. Está bem assim? Então, veja o verso 9. Verso 9. Não, verso 8, verso 8. Verso 8, por favor. Esse é o 8? Deus pode... Esse é o 8? É o 8, né? Porque hoje está sem a numeração. É o 8, isso. Deus pode fazer-vos abundar, prosperar, em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda a boa obra. O que Deus está falando? Que você vai prosperar, vai ser abundante, e isso vai fazer de você uma pessoa capaz de prosperar e transbordar em toda a boa obra. Obra que você estiver envolvido, obra que você estiver fazendo. Próximo versículo. Olha só que texto maravilhoso. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Veja lá o segundo. Diz assim: ora, aquele que dá semente, aqui é que eu quero que você foque a atenção. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, quem é que dá a semente? É o Senhor. Ele dá a semente ao que semeia. Então, para você semear aquilo que é o propósito de Deus, é preciso que você receba dele esta semente, a fim de que você, recebendo a semente do Senhor, possa semear a semente do Senhor. E enquanto a sua semente não prospera, enquanto a sua semente não frutifica, ele dá pão para alimento, para que você não tenha que morrer na praia, para que você não tenha que sucumbir, enquanto você aguarda o tempo da colheita. Então lá está dizendo, ele suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos de você fazer a coisa certa. Veja mais o seguinte, nós vamos até o 15, tá bom? Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributados graças a... Então, a sua prosperidade deve ser também verificada como acompanhante à sua generosidade. Veja o fato seguinte, assim, porque o serviço desta assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças
Então, o que nós fazemos pela generosidade, não somente abençoa as pessoas, como se transforma em graças a Deus, em ação de graças a Deus. Próximo. Assim, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuíste para a edificação de todos. Próximo. Diz assim, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus, que se fez através de vós, ou que existe em vós e se manifesta através de vós. Então, tudo que você fizer como resultado dessa generosidade, resultado da bênção de Deus, da semente que Ele lhe deu para você plantar, então vai redundar em ação de graças pela bênção de Deus na vida de cada um daquele que vive essa experiência. E olha o final lá, vamos. Então, graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, tudo isso é um dom de Deus. Então eu usei esse texto para separar 3 momentos especiais. Primeiro, a semente Deus dá ao que semeia. Deus dá a semente ao que semeia. Primeira coisa é a semente de Deus, que Ele coloca nas suas mãos. Segunda coisa é a sua atitude de plantar a semente que Deus colocou nas suas mãos. E terceira coisa, é você colher os frutos desta plantação que você fez. Então, primeiro de tudo, a semente, depois a plantação da semente, depois a colheita da semente. E por fim, em quarto lugar, vem aquilo que a gente vai chamar de a generosidade como um dom precioso de Deus. Então, primeiro a semente que vem de Deus, que Ele te dá para você plantar. Enquanto isso, Ele te sustenta. Depois, a sua ação de plantar, o seu trabalho de cultivar. Depois, o fruto que você vai colher. E depois, tudo isso vai ser Deus te capacitando para você viver uma vida de generosidade. Uma vida abençoada e abençoadora. Nós falamos sempre isso aqui, né? A igreja é um lugar de... Então, Deus nos abençoa para sermos abençoadores. Então, vamos pegar esses 4 pontos. A primeira coisa, o que é a semente de Deus? Que semente que Ele coloca em suas mãos? Qual que é a semente de Deus? Como é que você pode identificar uma semente de Deus? Quer que eu lhe dê um exemplo? Jesus disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, né? Sofridos, vivendo um momento difícil, e eu vos aliviarei. Ele diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. O que é que Jesus está dizendo? Eu tenho a semente do seu descanso. Eu posso semear a semente do seu descanso no seu coração, essa semente vai florescer, vai frutificar, e você vai encontrar o fruto do descanso nesta semente que eu planto na sua mente, no seu coração. Então ele tem a semente nas mãos, sementes variadas, para todo tipo de necessidade, e Ele então planta esta semente naqueles corações aos quais Ele quer dar esta semente, essa semente frutifica e os resultados vão aparecer. Então a semente, o que é a semente? É a sabedoria da palavra de Deus. Então Deus nos dá semente de acordo com a sabedoria que está presente na sua palavra. Quando Jesus contou a parábola do bom semeador, né, que saiu a semear, a Bíblia diz que ele semeou uma parte que caiu na beira do caminho. Ele semeou outra parte que caiu no meio dos espinhos.
Ele semeou outra parte que caiu no meio do pedregal, e ele semeou uma outra parte que caiu numa terra boa. Então perguntaram para ele: que semente é essa? Ele disse: essa semente é a palavra. O semeador é aquele que semeia a palavra. A palavra que caiu na beira do caminho é aquela que o inimigo tirou, levou e se perdeu. Aquela que caiu entre as pedras cresceu, floresceu, mas logo morreu porque não tinha profundidade. Aquela que caiu entre os espinhos cresceu, mas os espinhos cresceram mais e a sufocaram, e ela deixou de ser frutífera. Mas uma parte da semente caiu em terra boa e produziu a 100%, 30%, 40%, 60%, 100%. Então tem sempre uma parte da semente de Deus que encontra uma terra fértil e que prospera e produz uma frutificação especial. Tem parte da semente de Deus que se perde no meio do caminho. Tem parte da semente de Deus que se perde no meio dos pedregais. E tem parte da semente de Deus que se perde no meio dos espinhos. Mas tem parte da semente de Deus que Ele coloca em suas mãos e ela vai prosperar e ela vai abençoar. Então, eu queria que você visse que a fonte da semente que Deus prometeu é Ele mesmo. Ele é que dá a semente, Ele é que dá o ensino, Ele é que dá a palavra, Ele é que dá a instrução, Ele é que lhe dá a sabedoria para que você possa trabalhar, produzir e gerar resultado. Então vem do Senhor a sabedoria especial. Por isso que a Bíblia diz que existem duas sabedorias: a sabedoria animal, terrena e diabólica, e a sabedoria que vem do alto, que procede do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, e é cheia de bons frutos. Então essa sabedoria procede do alto, procede do trono de Deus, procede da realidade divina, ela procede de Deus. Então essa sabedoria é a semente que Ele lhe dá. Essa semente está na palavra. Então você pode procurar na palavra várias sementes que aí estão, como aquela que eu citei ainda há pouco, e você vai perceber que esta sabedoria é uma semente que Deus lhe dá para que você possa plantá-la. E se você a plantar da maneira correta, e se você cuidar dela da maneira correta, ela te recompensará com a frutificação. Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo e em quem Cristo está, esse conjunto vai produzir frutos abundantemente. Então veja só, a origem do pão, por exemplo, quando diz dá semente ao que semeia e pão ao que vai trabalhar com a semente que Ele deu. Então significa que desde o começo Deus está cuidando não só de lhe dar a semente, mas de lhe dar o sustento para que você saiba o que fazer com a semente. Tem gente que vai receber a semente e vai confundir com pão, e vai comer a semente, vai gastar a semente, vai destruir a semente, e o que ele vai plantar? Nada. Porque ele não soube usar a semente dada por Deus. Então ele vai ter a semente, e a Bíblia diz que Deus dá a semente ao que semeia. Não é semente para qualquer um, é para aquele que semeia, porque Deus não quer perder nenhuma semente. Ele quer que todas as sementes que Ele der sejam aproveitadas e sejam produtivas. Quando Ele distribuiu os talentos por aqueles 3 homens, deu 5 para um, 2 para outro, e 1 para outro. Quando eles voltaram para prestar conta, o primeiro diz assim: está aqui seus 5 talentos, ainda dobrei, tem 10. O que tinha 2 diz: está aqui seus 2 talentos, ainda dobrei, tem 4. E o que tinha 1 diz assim: eu enterrei porque fiquei com medo, não sabia o que fazer, fiquei tão amedrontado que eu não plantei, não produzi, e aqui está o seu talento de volta. Então Deus falou: pega esse talento e dá para aquele que dobrou, porque aquele que dobrou sabe fazer melhor o meu trabalho com a semente do que você. Muitas vezes você vai ver pessoas com muitas sementes e você vai ver pessoas com semente nenhuma, porque Deus distribui as suas sementes, mas Ele distribui as sementes para aqueles que querem plantar,
para aqueles que querem cultivar, para aqueles que querem edificar, para aqueles que querem construir. Então você tem que pensar de que grupo eu faço parte, daquela beira do caminho onde a semente se perde, daquele pedregal onde a semente se perde, daquele espinhal onde a semente, ou daquele terreno bom que o Senhor dá a semente, e a semente se multiplica e vira uma árvore frutífera, e desta árvore frutífera você come toda a sua família, e come todos que estão ao seu redor, ainda você abençoa muita gente, porque Deus lhe deu uma prosperidade na semeadura. Veja só então outra coisa interessante, lembra do maná no deserto? Quando foi que Deus deu o maná no deserto? Foi quando o povo saiu da escravidão e foi para a terra prometida. Todo dia caía o maná, na sexta-feira caía dobrado, por causa de no sábado não poderem recolher. Então Deus sustentou aquele povo 40 anos. Quando eles entraram na terra prometida, plantaram as primeiras sementes e colheram as sementes, torraram as sementes e comeram as sementes, o maná parou de cair. Sabe por que o maná parou de cair? Porque Deus deu pão enquanto eles estavam caminhando e não podiam plantar. O dia que eles puderam plantar, o dia que eles puderam colher, o dia que eles puderam fazer a semente prosperar, o maná parou de cair. Então o maná é Deus que dá, enquanto a gente não tem condições, mas Deus espera que a gente logo tenha condições, não só de depender do maná, mas poder produzir algo que supre a nossa vida, ainda supre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Por isso que ele fala daqueles crentes ali de Corinto, que foram tão abençoados, tão generosos, que eles podiam abençoar outras pessoas, podiam abençoar não somente a comunidade, a igreja, e abençoar a todos que dependiam da sua capacidade de gerar riqueza e de distribuir isso como um ato de generosidade para aqueles que precisavam. Então a contribuição deve vir da generosidade daqueles que plantam as sementes de Deus e colhem abundantemente os frutos relativos a estas sementes. Então o maná parou de cair, não é porque Deus deixou de sustentar, não, é porque Deus tinha dado para eles agora a condição de se autossustentar e de produzir com abundância. É assim, o maná caía do céu, Deus mandou a semente para eles plantarem da terra, a raiz do maná era do céu, a raiz era da terra. Não importa se Deus estava dando da terra ou do céu, de qualquer maneira era a dádiva de Deus, porque Ele é que dá a semente ao que semeia. A semente é dele, e ele dá a semente ao que está disposto a semear. Você quer semear? Quer começar uma jornada de semeadura aí forte? Então fale com o Senhor essa noite: Senhor, eu quero, me dê aí algumas sementes, que amanhã mesmo eu já vou começar a preparar a terra, e já vou começar a prosperar com essa semeadura, né? Então, semeadura e colheita ali no texto são proporcionais. Quem semeia pouco ganha muito, né? É assim? Quem semeia pouco colhe o resultado da sua semeadura. Então o Senhor está dizendo: eu estou disposto a dar semente a quem quer semear pouco e a quem quer semear muito. Depende do seu interesse, da sua disposição e da sua visão. Deus está com a mão cheia de sementes. A palavra é um celeiro de sementes, é promessa de todo jeito que você imaginar. Elas estão aqui para você lançar a mão delas e dizer: Senhor, eu quero transformar essa semente numa plantação frutífera e abençoada. E você vai se surpreender, porque Deus tem muito mais para dar do que o diabo para tirar, pode ter certeza disso. Então veja lá, ó, a semeadura e a colheita são problemas. Minha sorte aumentou muito. Outro dia eu vi essa expressão muito interessante. Um rapaz dizia assim: rapaz, você é um sortudo, falando para outra pessoa. Você é um sortudo, tudo que você faz dá certo, tudo que você faz dá... Ele falou assim: rapaz, eu estou impressionado comigo mesmo. O sortudo disse, né? Eu estou impressionado comigo mesmo. Desde que eu comecei a levantar às 4 horas da manhã e comecei a trabalhar às 4:30 da manhã até às 10 da noite, a minha sorte triplicou. Aí o outro olhou para ele: mas foi por causa disso? Não foi? Foi por causa disso. Trabalho, dedicação, experimentação de fazer no dia a dia aquilo que você acredita que seja um trabalho produtivo que vai glorificar a Deus através da sua vida.
A sorte vai aumentar no momento em que você mais se dedicar. Não fique preocupado com a sorte, fique preocupado em cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Levante cedo, faça o que precisa ser feito e você vai ficar impressionado. Quero te dizer aqui que Deus te capacita. Deus capacita a gente quando Ele entende que a gente quer. Agora, quando eu não quero, Deus não vai ficar com um varão, com aquele que você espeta o boi no carro. Ele vai ficar espetando você na cama quando você não quer levantar, está com preguiça, não quer enfrentar. Não, Deus diz assim, como que está o seu coração? Como é que é o seu desejo? Como é que é o seu sonho? Como é que é o seu projeto? E Deus olha o seu sonho, o seu projeto e diz, vou investir na vida dessa pessoa. Deus é o maior investidor que tem. Ele vai investir na sua vida. Ele vai investir no seu projeto, porque o seu projeto vai glorificar o nome dEle. O seu projeto vai encher a terra com o conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o fundo do mar. O seu projeto, a sua vida vai ser nas mãos de Deus uma vida abençoada, porque o seu propósito é engrandecer o nome do Senhor, é fazer que as bênçãos do Senhor entrem na sua vida e através da sua vida abençoe todos ao seu redor. O projeto de Deus é que você seja uma bênção, uma luz na escuridão, uma ponte sobre o abismo, que você seja uma luz que ilumina. Então, quando Deus vê isso no seu coração, Ele diz, pois bem, você é um a quem eu quero dar semente, para que você semeie e possa prosperar. Abra aí Êxodo 31, de 2 a 6. Vocês vão ver que passagem que mostra como Deus habilita uma pessoa, quando aquela pessoa é importante no reino dele, e Ele quer usar aquela pessoa para produzir algo especial. Veja se você se encaixa nisso aí. Eis que chamei pelo nome a Bezalel. Bezalel era filho de Uri, que era filho de Ur, da tribo de Judá. Olha o que Deus fez com esse Bezalel. É a mesma coisa que Ele pode fazer com você. É a mesma coisa que Ele vai fazer com você, se você tiver à disposição do Bezalel. Veja lá, eu enchi do Espírito de Deus. O que Deus fez com Bezalel? Eu enchi com o Espírito de Deus, enchi de habilidade, enchi de inteligência, enchi de conhecimento e enchi de toda a capacidade de artífice. Eu enchi a vida dele com inteligência, com habilidade, com conhecimento, com todo o artifício necessário para fazer a obra que eu queria que ele fizesse. Agora veja lá o que está. Olha lá, ó. Para elaborar desenhos, para trabalhar em ouro, para trabalhar em prata, para trabalhar em bronze. Eu capacitei o Bezalel para fazer isso. Deus diz que capacita aquele que quer plantar a semente dele. Deus capacita aquele que quer agir em nome dele para abençoar as pessoas. Deus capacita aqueles que querem ser plantadores da semente divina, a fim de colher os frutos que vão abençoar a sua vida. E como você não vai conseguir comer todos os frutos, você ainda vai ter fruto para distribuir e abençoar as pessoas ao seu redor. Então veja mais o Bezalel. Olha lá, ó. Para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores ou de trabalhos. Eu capacitei o Bezalel, eu dei competência ao Bezalel. Então Deus é um Deus que capacita, é um Deus que abençoa, é um Deus que estimula, é um Deus que desafia, é um Deus que manda você marchar, ir avante, enfrentar, porque Deus sabe que a hora que você se dispuser, com o apoio dele, a liderança dele, a sabedoria dele que vem do alto, você vai prosperar, vai avançar e vai alcançar bênçãos grandiosas para você ser um instrumento abençoador na terra, porque Deus precisa de pessoas com as quais ele possa contar para projetar o trabalho dele, o reino dele aqui na terra. Veja mais o que ele fez com Bezalel, olha só. Eis que dei por companheiro Oliabe, filho de Aismaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que eu tenho ordenado. Então quem é que deu sabedoria ao Oliabe? Quem é que deu sabedoria a todos os homens?
para fazer aquilo que era o propósito de Deus, para fazer aquilo que Deus queria que fosse feito. E Deus quer criar uma legião de gente generosa, de gente amorosa, que possa receber bênçãos do Senhor e fazer disso uma bênção para todo mundo, e para a cidade, para o país e para o mundo. Deus quer abençoar pessoas para que elas sejam abençoadoras. Então pense na semente que Deus quer colocar na sua mão. O que você vai fazer com ela? Eu vou torrar e comer, porque depois disso eu vou deitar e vou morrer. Não é assim. Pense na vida do Oliabe. Você recebeu semente de Deus, que é sabedoria, capacitação, inspiração, desafio. Agora, o que você vai fazer com tudo isso que Deus te dá, te deu ou quer te dar? O que você vai fazer? Aí você vai fazer a parte 2, plantar a semente. Se a semente é a sabedoria, a plantação é a construção da prosperidade. Você só prospera se você tiver algo que você está fazendo e que vai frutificar nas suas mãos. Se aquilo que você faz não frutifica, então você não tem prosperidade. Prosperidade é a sabedoria de Deus posta em prática ali, gerando resultado, fruto. O fruto de Deus na sua vida vai trazer para você o que se chama prosperidade, que é muito mais do que bens materiais. É toda a sua vida ser uma vida próspera, como a vida que Deus deseja que todos nós tenhamos, quando diz que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, para que nós tivéssemos um rio de águas vivas a nascer de dentro de nós, como aquele que é plantado junto aos ribeiros das águas, cujas folhas não murcham, na estação própria floresce, e tudo quanto fizer, prosperará. Esse é o projeto de Deus, transformar a sua vida numa vida próspera, né? Deus, então, quando nos ajuda a plantar, Ele está construindo conosco a prosperidade das nossas vidas, porque Ele quer que todo filho dele seja próspero. Próspero significa capaz de enfrentar todas as dificuldades, construir sobre a rocha, enfrentar as lutas, as batalhas, e no fundo de contas, ser uma pessoa mais do que vencedora. Não quer dizer que não tenha lutas, quer dizer que sabe enfrentar as lutas, tem sementes para plantar no dia do vendaval, e tem jeito de colher prosperidade no meio das adversidades, né? Então vamos lá? Então a primeira coisa de tudo isso, a prosperidade vem da semeadura feita e cuidada com muito desvelo, com muito cuidado, com muito carinho. Primeira coisa é, primeiro diz a Bíblia, primeiro, olha o que a Bíblia diz, veja aí, Provérbios 24, 27, vamos ver o que o provérbio diz para você fazer em primeiro lugar. Olha só, cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo, e depois edifica a tua casa. O que o provérbio está dizendo? Em primeiro lugar, o que você tem que fazer? Gera a riqueza. Depois, o que você vai fazer? Gasta a sua riqueza. Tem gente que quer gastar a riqueza antes de ganhá-la. Tem gente que quer gastar o resultado antes de produzi-lo. Mas a palavra de Deus diz: primeiro cuida lá fora da sua fazenda, cuida lá fora do seu campo, cuida lá fora da sua lavoura. A hora que você estiver prosperando na plantação, aí você cuida da sua casa. Ou seja, não consuma a semente de Deus enquanto ela não se multiplicar na sua mão, porque Ele dá semente ao que semeia, para que essa sementeira se multiplique. Ele vai te dar o pão enquanto isso, mas você precisa entender que o propósito de Deus não é apenas que você sobreviva cada dia até morrer, passando necessidade e dificuldade. O projeto de Deus é abençoar a sua vida, para que ela seja próspera, e ela seja benignamente, e ela seja generosamente um instrumento de Deus, para abençoar as pessoas
que através da sua vida vão receber sementes de Deus e vão saber plantá-las também, porque você vai ser um testemunho vivo do propósito de Deus na semeadura. Faz sentido para vocês? Está fraco demais, mano. Estou triste. Eu me esforçando para ajudar. Primeiro planta a sua vinha, depois constrói a sua casa. É nessa ordem. Não gaste a semente antes que ela tenha produzido o suficiente para você ter a prosperidade para manter a sua semeadura e ainda construir a sua casa. Não gaste tudo que você ganha. Se você gasta tudo que você ganha, você come a semente toda e não planta e não pode prosperar, porque você está comprometido com construir a sua casa antes de construir a sua lavoura. Pense nisso. Mas eu ganho muito pouco, eu trabalho para os outros. Quando eu tinha possibilidade de trabalhar num negócio que a gente tinha no passado, às vezes as pessoas queriam um trabalho e iam lá e falavam assim: o senhor podia arranjar um trabalho aí para mim? Eu digo: eu posso, mas preciso saber de uma resposta sua. Aí qual é? Eu quero saber, se você vier trabalhar aqui, para quem você vai trabalhar? Era a primeira pergunta. Eu vou trabalhar para a firma, eu vou trabalhar para o senhor. Não, esquece. Se você vem aqui com essa ideia, nem precisa vir. Eu quero que você venha aqui trabalhar para você. Você vai trabalhar para você. Você que vai ser o plantador da sua semente aqui. Aqui só é um espaço onde você terá a oportunidade de plantar a sua semente, para trabalhar, lutar, mas é para você crescer, é para você prosperar, é para você avançar, não é para os outros que você vai trabalhar, trabalhe para você. Mas você pode ser empregado onde for, mas você é a sua firma individual. Eu, Paulo Roberto, firme individual, presto serviço naquele lugar, presto serviço naquele lugar, presto serviço onde for, mas eu estou trabalhando para mim e não para os outros, porque se eu trabalhar para mim, eu abençoo a vida dos outros com o meu trabalho, mas eu sei que eu vou colher a semeadura daquilo que eu estou fazendo. Por isso, não vou ter muita preocupação com as coisas ao meu redor. Por quê? Porque eu estou trabalhando para mim, e você trabalha para você, porque Deus deu semente para você plantar a sua semente que Deus lhe deu. Plante onde Ele te deu a oportunidade. Tem uma empresa ali, você trabalha numa empresa, lá é o terreno onde você vai plantar a semente que Deus lhe deu. Plante, cuide dela, porque ela vai florescer, e quando ela florescer, você vai ser abençoado, porque Deus é justo, é o fruto da justiça. Quando você plantar bem feito, plantar direito, você vai colher, porque Deus está olhando o esforço que você tem na semeadura que Ele lhe deu semente para plantar. Faz sentido isso? Então você não trabalha para ninguém, você trabalha para você. E como você trabalha para você, entenda que você não tem que ficar no mesmo trabalho a vida inteira. Você pode ficar num trabalho aqui hoje, amanhã ou depois, mas Deus vai te abençoar, você vai prosperar e você vai procurar outros trabalhos. Alguém vai lhe dar outros trabalhos, vai lhe convidar, você vai fazer um concurso especial, você vai trabalhar numa instituição. Não importa, você vai continuar trabalhando para você até o fim, porque Deus precisa que você seja, nas mãos dEle, uma bênção que Ele possa usar em todo o tempo. Você trabalha para você mesmo, e quando muito você trabalha para Deus. Você trabalha para você. Então não pense que alguém está te explorando, que alguém está fazendo isso, está fazendo aquilo. Você só vai ficar ali o tempo de você entender que a semente que Deus te dá pode ser maior do que aquele campo que você tem. E você vai avançar, e você vai crescer, e você vai se desenvolver. Não tenha medo, porque quem dá a semente para você é Deus, e quem dá a sabedoria para você é a palavra dEle. O Espírito Santo está dentro de você para te conduzir na verdade, para te instruir, para te abençoar. Não fique inseguro ou amedrontado. Faça o melhor que você pode fazer como Bezalel. Seja o Bezalel da sua empresa, seja o Bezalel do seu negócio, seja o Bezalel de onde você estiver, capacitado por Deus para realizar algo especial, que honre o nome de Deus e abençoe a vida de todos que estiverem ao seu redor. Vai chegar o dia que aquela empresa vai ser pequena para você,
Porque Deus já te deu semente para você plantar muito mais do que você pode plantar ali. E Deus abre portas. Eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Deus abre portas. Se você fizer a parte dele corretamente, da maneira certa, plantar direitinho, você vai se surpreender com as grandes oportunidades que Deus vai abrir para você. Por quê? Porque Ele vai te capacitar como Ele fez com Bezalel. Então, sua dedicação ao plantio é fundamental. A segunda coisa aqui que eu quero destacar, sua paciência para esperar os resultados. Paciência não é entregar os pontos. Paciência é aquela capacidade de perseverar, mesmo quando a lavoura ainda está no começo. A lavoura está começando. E às vezes você vai ter que tirar os pedregais do caminho para poder melhorar a terra. Às vezes você vai ter que tirar a juquira para depois poder ajeitar a terra e lançar a semente. Então você tem um tempo de preparação. Depois você tem que ter o tempo de esperar germinar. Você tem que ver o tempo da planta nascer. Aí na planta você tem praga, você tem uma coisa, você tem ferrugem, você tem que cuidar, defender, proteger. Isso significa a construção da sua prosperidade. Não tem que ficar reclamando das coisas, tem que pensar que é o tempo de Deus para você prosperar naquilo para o que Deus te deu a semente. E você plantou a semente, agora cuida da semente. Cuida dela, para que ela possa se tornar uma árvore frutífera que vai produzir o fruto, que vai multiplicar a semente que Deus colocou na sua mão. Eu me surpreendo, porque outro dia nós compramos uma romã desse tamanho, e quando abrimos a romã, havia centenas de sementes dentro, e eu fiquei impressionado que com uma única semente, produziu um pé de romã, que produziu centenas de romãs. Então, uma semente que Deus te dá, pode produzir várias árvores que muitos frutos vão produzir. Acredite que Deus multiplica nas nossas vidas as suas bênçãos, se nós formos fiéis e dedicados e trabalhadores, sem preguiça, olhando para o dia a dia, lutando, batalhando, porque Deus vai multiplicar a semente que Ele colocar nas suas mãos. Então tenha paciência, espere o tempo de frutificação, mas trabalhe intensamente para que o resultado apareça. E quando aparecer, louve a Deus, porque nasceu de você um resultado especial, partindo da semente que Deus colocou nas suas santas mãos. Né? Santas mãos, Deus escolheu sua mão, separou sua mão, para pegar a semente dele e lançar na terra que Ele te mostrou. Outra coisa é perseverança. Muitas vezes nós não conseguimos vitória porque não perseveramos. Quando aparece a primeira dificuldade, a gente já abandona. Quando aparece a primeira dificuldade, a gente já acha que não vai dar conta. Quando aparece a primeira dificuldade, a gente acha que não tem. Mas não se deixe levar pelo desânimo. Entenda que uma semeadura demora, entenda que uma lavoura não se faz da noite para o dia, entenda que é preciso trabalho dedicado, focado, um trabalho ali feito com desvelo, com esmero. Por quê? Porque a perseverança garante que você vai prosperar, mesmo nos dias difíceis, porque você vai atravessar. Então tenha fé e confiança. Acredite, se Deus te deu a semente, se você entende que está dentro do propósito de Deus, acredite e vá em frente. Reconhecimento da mão de Deus no projeto da sua vida. Reconheça Deus no projeto da sua vida. Reconheça que você está batalhando a batalha de Deus. Entenda que você está plantando a semente de Deus. Entenda que você está agindo no campo que Deus lhe deu. Entenda que você está comprometido com o projeto de Deus para a sua vida. E espere com fé, confiança e perseverança, porque o tempo da colheita virá, com certeza. Então, o fruto colhido, o que vai ser? O fruto colhido é o transbordo. O fruto colhido é a riqueza. O fruto colhido é aquilo que o seu trabalho produziu, aquilo que o seu trabalho conseguiu. Não importa o tamanho, importa que você está consciente de que produziu alguma coisa maior do que aquilo que você tinha
anteriormente. Isso é que é prosperidade, é você avançar. Quando todas as coisas podem parecer difíceis, você ainda consegue avançar. Quando as coisas estão favoráveis, você avança mais rapidamente. Mas você sempre olha para frente e diz que o Senhor está presente. A sua vara e o seu cajado nos consolam, nos confortam e nos dirigem. Então, semear pouco é a mesma coisa do que pensar pequeno. Semear grande é a mesma coisa do que ampliar a visão. Sempre vai ser proporcional. Outra coisa que é importante a gente pensar é o tempo. O tempo muitas vezes trabalha a nosso favor, outras vezes trabalha contra nós. Mas se a gente souber entender o tempo, a gente entende uma das principais situações da vida. Tempo hoje, nas empresas, é o ativo mais precioso que tem. Não são máquinas, não são projetos. A coisa mais importante é o tempo. Porque os administradores chegaram à conclusão que o tempo é capaz de determinar a produtividade de uma pessoa, de um organismo, de uma empresa. É o tempo. Quanto menos tempo você utiliza na produção de alguma coisa especial, mais efetiva é esta produção. Então significa que o uso do tempo é nas mãos de Deus algo especial. Por isso que a gente tem que entender que o tempo é igual para todo mundo, mas é utilizado de forma desigual por todo mundo. Tem gente que perde tempo. Tem gente que usa o tempo sem produtividade nenhuma. Tem gente que usa o tempo até fazendo coisas erradas contra a vontade de Deus. Tem gente que desperdiça esse dom precioso. E tem gente que usa o tempo com critério. Tem gente que tem uma agenda programada, tem uma agenda produtiva, tem uma metodologia de trabalho, sabe o que vai fazer a cada dia e faz com dedicação. Tem gente que sabe o que vai fazer, porque vai fazer e como vai fazer, porque já foi como Bezalel, abençoado por Deus e já tem uma inteligência para fazer as coisas corretamente. Como é que você usa o seu tempo? Provavelmente, se você usa o seu tempo de modo errado, sua lavoura vai demorar muito mais tempo para produzir. Mas se você usa o tempo corretamente, provavelmente você vai ser muito mais ágil na produção que você pretende realizar. Use o tempo de acordo com a sabedoria que Deus vai lhe dar. Não desperdice seu tempo, porque tempo perdido é tempo irrecuperável. Você nunca recupera um minuto que você perdeu. Todo o tempo que você tem, você pode usá-lo de alguma forma, mas se você o perder, perdeu para sempre. Você só pode contar com o próximo minuto. Se perder, só pode contar com o próximo. Se perder, perde no final das contas as oportunidades que Deus lhe deu, porque não soube aproveitar o tempo que Deus lhe deu. Por isso que hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como fizeram vossos pais no passado. Olhe para o tempo de Deus. Veja só, Deus quer a sua prosperidade. Veja o verso 8 e o verso 10, lá do texto que nós estamos considerando. 2 Coríntios capítulo 9, versos 8 e 10. Veja lá para mim. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então Deus pode fazer isso por você. Ele quer fazer isso por você. Quer fazer de você uma pessoa produtiva. Sabe, uma boa semente é o fruto do Espírito. Se você pegar o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, e dizer que isso é uma semente que Deus me deu, eu vou plantar essa semente do Espírito, e você vai se surpreender com o que você vai colher. Vai colher coisas tão espetaculares, que você vai pensar assim: eu nunca imaginei que a minha vida poderia ser tão especial, a partir do plantio, do cultivo, dos frutos do Espírito. É uma bênção, é uma semente que Deus lhe dá, a semente da benignidade, a semente da bondade.
são sementes que você planta, e isso vem triplicadamente a seu favor na jornada da vida. Você vai sendo colhedor de todas estas sementes bem plantadas e bem cuidadas. Mas veja na Bíblia, tem dezenas e centenas de sementes. Você pode escolher uma, duas, três, 10, e pratique, e plante, e cultive, e fique na expectativa de ver o que o Espírito Santo vai fazer. Ele vai frutificar a palavra de Deus na sua vida, né? Então, enriquecendo-vos em tudo com generosidade, né? Veja só, veja o verso 11 aí para mim. Verso 11, diz assim, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Olha como Deus quer fazer da sua vida vidas generosas, e com grande generosidade quer multiplicar a sua fazenda, para que todas as pessoas ao seu redor sejam abençoadas, e por serem abençoadas, ergam ações de graças a Deus pela sua vida, pela sua cooperação, pela sua contribuição, né? Veja lá, tudo seja tributado a Deus. Veja o verso 14, para a gente dar uma olhada aqui. Enquanto oravam eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em... Então, oravam a vosso favor com grande... Você quer ser querido, quer ser amado, quer ser respeitado, quer ser valorizado, quer ser útil para as pessoas, quer ser um abençoador das pessoas? Olha lá, vão pensar a seu favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Deus quer plantar boas sementes na vida de cada um de nós, e quer que nós sejamos multiplicadores dessas sementes, para abençoar através de nós muitas pessoas que vão nos querer com afeto e que vão nos referenciar como pessoas que têm a graça de Deus dentro dos seus corações. Faz sentido? Então pronto, só para terminar, a generosidade é o dom de Deus. Tudo que Deus quer é ser generoso conosco, e para ser, e sendo generoso conosco, Ele quer que nós sejamos generosos com os demais. A igreja deve ser uma plantação, uma lavoura de generosidade, para que a graça de Deus se manifeste de uma maneira tão extraordinária, que a gente perceba a semente de Deus frutificando em cada coração e na comunidade como um todo. E assim nós vamos ver uma igreja próspera, uma igreja abençoada, uma igreja cheia de recursos humanos, materiais, espirituais, emocionais, uma igreja que possa ser nas mãos de Deus um celeiro de bênçãos, um lugar de bênçãos. Amém? Então lá, vamos cantar com o nosso irmão Gustavo o hino final, e desejando que todos entendam que Deus está derramando sobre a sua vida hoje sementes especiais, semente de fé, semente de esperança, semente de oportunidade, oportunidade de trabalho, de olhar para o seu trabalho como um campo onde você vai semear a sabedoria que veio do alto, onde você vai ser multiplicador das bênçãos de Deus, e você vai se surpreender como Deus opera maravilhosamente na vida de cada um de nós.